Queridos, imaginem o instante mais impossível de toda a história. Um túmulo selado, uma pedra gigantesca, um corpo sem vida há 3 dias. O silêncio do universo era ensurdecedor. A morte tinha vencido, o pecado tinha triunfado, o inimigo comemorava. E então veio o tremor. Não um terremoto comum, foi um abalo que veio de dentro do próprio coração de Deus. A pedra rolou não por força humana, mas porque a morte não conseguiu mais segurar aquele que é a própria vida. O lençol ficou vazio, o sudário foi dobrado com calma divina e o maior algoritmo do universo foi ativado, o código da ressurreição. E eu pergunto a você, por que a morte, que devora tudo, foi devorada por um homem? Por que o túmulo, que engole gerações inteiras, vomitou de volta o seu Criador? E eu te respondo, porque Jesus não apenas venceu a morte, ele reescreveu o código dela. Ele transformou o fim em começo, o pó em glória, o sepulcro em portal para a eternidade. E hoje, no Palavra e Oração, vamos decifrar esse algoritmo divino. Vamos entender por que a ressurreição de Cristo não é apenas um evento do passado, mas o código-fonte que pode reescrever a sua própria história hoje. Prepare o seu coração. Você está prestes a descobrir que a morte não tem a última palavra sobre você, porque o Cristo ressurreto já falou primeiro. A morte pensou que tinha vencido, até que o túmulo se tornou vazio e o universo inteiro tremeu. Queridos, sejam bem-vindos ao 3º episódio de O Código da Imortalidade, o momento em que tudo muda. Se você chegou até aqui, você não é mais um espectador casual. Você é alguém que Deus está chamando para viver uma vida que a morte não consegue tocar. Este canal, o Palavra e Oração, existe para preparar corações para a eternidade. Fique comigo até o último segundo da oração de ativação, porque o que o Espírito Santo vai revelar hoje pode ser o gatilho que desperta em você a vida ressurreta. Ative o sininho para todas as notificações, comente "Eu creio na ressurreição". Se o seu coração já está ardendo neste momento, vamos entrar no coração do maior milagre da história. E para começar, vamos ler o livro de Romanos, no capítulo 5, no verso 12. E a palavra de Deus nos diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A morte não era o plano original de Deus. Ela entrou como um vírus corrupto no sistema perfeito da criação. Quando Adão pecou, o algoritmo da finitude foi ativado. O corpo volta ao pó, o espírito separado de Deus, eternidade substituída por tempo limitado. Mas Deus já havia preparado a solução antes mesmo da fundação do mundo. Leia comigo também 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 20 ao verso 22. E a Santa Palavra diz assim: mas agora Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque, assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. E aqui está o coração do algoritmo. Adão,
o primeiro homem, e por ele entrou a morte para todos. Cristo, que é o último Adão, trouxe a vida para todos os que nele estão. Jesus não apenas ressuscitou, ele se tornou as primícias, o protótipo, o código-fonte da nova criação. Quando ele saiu do túmulo, o sistema da morte foi hackeado para sempre. Nesse momento, convido você a ler mais um texto bíblico comigo, o livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 11, que diz assim: E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus vivificará também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Queridos irmãos e irmãs, o algoritmo não está apenas no passado, ele está rodando dentro de você neste exato momento. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus está vivo em você agora. Isso significa que a ressurreição já começou em seu interior. Seu corpo mortal está sendo vivificado, sua mente está sendo renovada e seu espírito está sendo selado para o dia final. Vamos ler mais uma passagem bíblica. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 16 e o verso 17. A palavra santa de Deus nos diz assim: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amado irmão, amada irmã, o algoritmo chega ao seu clímax glorioso. A trombeta soará. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os vivos serão transformados e estaremos para sempre com o Senhor. A morte não tem a última palavra. O ressurreto já falou: Eu sou a ressurreição e a vida. Queridos, nesse momento eu convido você a curvar a sua fronte agora. Sinta o chão sob seus pés. Imagine o túmulo vazio. Imagine o pano dobrado. Imagine Jesus vivo, de pé diante de você. E nesse momento, vamos orar ao nosso Deus. Pai de glória, Deus de toda a criação, Tu que ressuscitaste Jesus dos mortos, nós nos colocamos diante de Ti, não por nossa justiça, mas pelo sangue do Cordeiro que venceu a morte. Senhor nosso Deus, pedimos ao Senhor que ative em nós agora o algoritmo da ressurreição. Sopra novamente o Teu fôlego sobre cada vida que ouve esta oração. Retira toda a poeira de descrença, todo o peso da culpa, toda a corrente do medo, toda a sombra da morte que ainda tenta nos prender. Ó Senhor nosso Deus, vivifica nossos corpos mortais pelo Teu Espírito Santo que em nós habita. Renova nossas mentes para que pensemos como ressurretos. Restaura nossos corações para que batam no ritmo da eternidade. E que cada respiração seja uma declaração de vitória, e que cada lágrima seja enxugada pela certeza de que o túmulo está vazio, e que cada dificuldade seja vista como oportunidade para o Teu poder se manifestar. Senhor Jesus, ressurreto e vivo, Tu tens as chaves da morte e do inferno. Entra agora em cada área morta da nossa vida, relacionamentos quebrados, sonhos adormecidos, fé enfraquecida, saúde comprometida, finanças destruídas e até mesmo esperança perdida. Sopra, Senhor, em nós o sopro da vida.
ressuscita o que morreu dentro de nós. Manifesta o teu poder ressurreto em nós, hoje, agora, Senhor. Sela-nos com o teu Espírito Santo, marca-nos com o teu nome, prepara-nos para o dia em que a trombeta soará e veremos a ressurreição final. Enquanto isso, mantém-nos firmes, luminosos, cheios de vida, até que te vejamos face a face. Nós te oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. No próximo episódio, vamos mergulhar ainda mais fundo. Como viver hoje como alguém que já ressuscitou com Cristo. Se esta revelação incendiou sua alma, manifeste agora. Curta o vídeo como um ato de fé. Comente "Eu creio na ressurreição" ou comente "Ative em mim, Senhor". Compartilhe com urgência esse vídeo. Alguém precisa ouvir isso hoje. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Que o poder do ressurreto te sustente até o fim. Que ele sopre vida nova em cada área morta da nossa existência. Curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. O Rei está vivo e nós também. Até o nosso próximo encontro no Palavra e Oração. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.